Torcedor, Fabinho, depois do tumulto, da confusão no Pernambucano, em que os jogadores e a comissão técnica do esporte foram agredidas, né? Fabinho faz críticas incabíveis, narrativas infundadas a Carlos Alberto. E eu vou falar sobre isso. Vou falar sobre isso depois da vinheta. Bota o hino da máquina, torcedor. Você é esporte, então você veio para o lugar certo. Aqui é seu lugar. Se inscreve, dá um like e aperta o sininho. Aperta o sininho, torcedor. Há muito tempo, o esporte, né, a gente fala de forma factícia, né, factual, o esporte vem carregando o Pernambuco, né, no cenário nacional, né, há muito tempo, nas costas, né, há muito tempo, né, que o trio de ferro, o resto do trio de ferro não participa da Série B nem da Série A. Vamos lá. O esporte passou 3 anos fora da Série A e voltou, levando o nosso futebol a nível nacional. Fabinho, um jogador aqui que já passou pelo Ceará, que já passou pelo Fortaleza, pelo Ceará, se eu não estou enganado, por outros clubes aí. Fabinho fez uma crítica que, para mim, a Carlos Alberto. Carlos Alberto, que tem 22 anos. Fabinho, que deve ter uns 38 anos, mais ou menos por aí, 39, final de carreira. Na confusão, ele quer atribuir aquela confusão toda a Carlos Alberto. E eu vou dizer que ele está falando de forma desleal. Fabinho fala de forma desleal, né, contra Carlos Alberto. O que Carlos Alberto fez no jogo, torcedor, vou até procurar a imagem aqui, vou colocar aqui. Ele bate um pênalti e faz. Aí o jogador do Retrô vai bater, né? É o Diego, né? Aí ele faz, chora. Isso é coisa do futebol. Isso é coisa, sabe? Isso é comemorar em uma final. Eu já vi isso várias vezes em Copa do Mundo, sabe? O goleiro fazer, eita, vai perder, não sei o que, não sei o que. Isso faz parte do futebol, do folclore, da greia, da comemoração do futebol. Querer inibir isso de Carlos Alberto, que é um garoto de 22 anos, que é uma revelação, foi uma revelação lá do América Mineiro, que bombou, foi contratado por uma fortuna pelo Botafogo, que é um jogador que é daqui da Paraíba, do Nordeste, que é um jogador que tem muita alegria, muito futebol. Ainda não encaixou não, mas esse jogador vai dar muitas alegrias, porque ele joga com alma, ao contrário de Fabinho. Fabinho aqui era muito a panelinha que Fabinho fazia na época de Wagner Love, né? Fabinho parecia um paneleiro. E Fabinho contribuiu em quê? Aqui pro futebol do esporte. Carlos Alberto não. Carlos Alberto hoje. Carlos Alberto é como se fosse um menino como se fosse um ativo da base do esporte. Por quê? Paraibano, estava no Rio de Janeiro, contratado por uma SAF. Foi a SAF do Rio de Janeiro, do Botafogo, de Dom Trecho, que contratou esse jogador. Potencial ele tem. Agora precisa o time como um todo, que oscila, encaixar. E vai encaixar. E vai dar muita alegria. E Carlos Alberto vai fazer muito gol na Série A. Porque ele é jovem, ele é alegre, ele tem aquela coisa de Neymar, de ser feliz, de comemorar. Isso faz parte do craque. Agora, Fabinho querer atribuir de forma desleal, de forma covarde, o chute que o jogador do Retrô, que eu não sei o nome daquele cidadão, deu chute no integrante da comissão de Pepa, o português, que não estava. Tá aí a cena, uma pesada, uma voadora no estômago do cara que não estava nem brigando, sabe? Que não estava. Aí Fabinho quer atribuir tudo aquilo ali a Carlos Alberto, porque fez chora. Isso faz parte do folclore do futebol, sem resenha, sem greia. O futebol não tem graça. Agora, partir para agressão física. E Fabinho, uma narrativa que pra mim hoje, Fabinho não representa nada no esporte. Nada de acesso, nada de nada. Ficou aqui porque Yuri Romão é um grande coração, né? O Yuri Romão é um grande coração e ficou aqui segurando Fabinho, o salário de Fabinho, sem Fabinho produzir mais nada no esporte. Passou um ano sem produzir mais nada, nem jogar, nem nada. Só aquelas coisas de vestiários.
aquelas possíveis panelinhas de vestiário, né? Ele tentou minar Carlos Alberto atribuindo toda a agressão física, empurra no futebol. Isso é normal, torcedor. Empurra de jogador, atleta entre atleta, é normal que ele empurra, aquele murro que não pega em ninguém, um dá no outro, isso faz parte da linguagem do futebol. Entendeu? Provocação de resenha, sem agredir ninguém, isso faz parte do futebol. Tirar isso do futebol é tirar a alegria do futebol brasileiro. Tirar isso é tirar a magia do futebol, a greia, a brincadeira. Tem que entender quando se perde, se recolhe e se sai. E deixa para quem vai comemorar ali quando acabou o Pernambuco. O esporte é o direito do esporte viver aquele momento. Até porque os nossos jogadores vai ter um jogo contra o Palmeiras, né? Não pode nem como aquele momento ali que acabou o campeonato, o esporte foi campeão por competência nos pênaltis, por competência. E querer tirar a alegria da comemoração do torcedor do esporte, dos jogadores do esporte, dos atletas, né? Quem perdeu foi o retrô, quem foi para agressão física, a justificar uma pesada no estômago. Não, aquilo ali que teve de empurra, aquilo faz parte. Recebeu um cartão vermelho, mas a agressão que o português da comissão técnica de Pepe, o preparador físico, recebeu ali, aquilo não é agressão de cartão vermelho, não. Aquilo ali é coisa de polícia. Foi uma agressão física, de pesada, de voadora, que eu nunca mais tinha visto aquilo no futebol. Empurra, isso faz parte. É um amarelo, é um vermelho. Entendeu? Tirar a camisa é um amarelo. Sabe, comemorar. Entendeu? Isso faz parte da essência, da hegemonia, do DNA do futebol brasileiro. Agora, a agressão física, como um jogador do Retrô que fez contra o preparador físico do esporte, ali que é uma coisa, que aquilo ali é para BO, boletim de ocorrência. Aí seu Fabinho querendo minar o rapaz, dizendo, ele não tá jogando nada, a torcida do esporte prefere, talvez disse assim, a torcida do esporte prefere a história de Fabinho negativa no esporte. Fabinho, para não ser injusto, jogou um ano na Série B, bom, na época de Wagner Love, depois sumiu o futebol do cara. O esporte segurou ele aqui 2 anos pagando salário a ele, Yuri Romão, porque é um grande coração. Mas tem que parar de ser grande coração e tem que ser profissional e botar esses caras pra fora, que não joga. Agora, Carlos Alberto, o maior investimento, um dos maiores investimentos do esporte, sabe? O menino que é seleção brasileira, o menino que vai desencantar, se não desencantar esse ano, o Fábio tá acabando a carreira. O menino tá começando a carreira, o Carlos Alberto. Se ele não desencantar esse ano, ele desencanta outro ano, porque potencial tem. O time do esporte todo passa por uma oscilação. E é evidente e é natural. E o menino tem 22 anos, o Fabinho tem quase 40. Então o seu Fabinho deveria ficar na sua e não falar do esporte. Para mim, hoje, Fabinho é uma pessoa não grata no esporte. Porque não vai ficar nunca na história do esporte. Carlos Alberto pode ficar na história do esporte. Esse ano, outro ano, ele pode ficar na história do esporte. Barleta, Leni Lobato, pode ficar na história do esporte. Tá entendendo? Pablo. Mas Fabinho, o que é que Fabinho fez no esporte? O esporte não é de Série B. Fabinho só jogou no esporte na Série B. O que é que essa pessoa... Eu não sei se ele participou do rebaixamento do esporte também, nem sei. Tô lembrando aqui não. E eu só quero lembrar porque ele vinha pegar a cereja, pegar um bode expiatório para aquela pancadaria para quem perdeu. Para quem perdeu, vai pro vestiário, vai pro chorar, vai pro chororô. Quem tem que ficar ali é quem tá comemorando. Agora, cobrar pênalti numa final, o cara fazer uma gracinha, ou dizer vai perder, isso é natural, isso é normal do futebol. Agora, o que Fabinho tá falando aí, pra mim não representa nada, nem pra mim. Eu quero que o torcedor do esporte, Fabinho, represente alguma coisa. Os 3 anos que ele passou aqui no esporte, Carlos Alberto está nem nos 2 meses aqui no esporte. Ainda tem uma história a fazer, ou não fazer, ou fazer e ficar na história do esporte. Porque ele, paraibano, torcedor do esporte, tem um potencial porque a SAF de João Teixeira contratou o cara, porque o cara foi já para a seleção brasileira sub-20. Então o seu Fabinho foi muito infeliz nas suas declarações. É isso aí. Valeu, torcedor do esporte.